Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos agradecidos a Deus por mais uma semana que estamos iniciando e uma semana de estudos na Palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade e também nós agradecemos a cada um de vocês que sempre tem acompanhado os estudos da Palavra de Deus através destes áudios. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te damos graças pela oportunidade que nos é dada de mais uma vez podermos estudar junto com os nossos amigos e irmãos a Tua Palavra. Suplicamos-te que derrames sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo, que possamos ter o entendimento da Tua Palavra e também, ó Deus, nós possamos aceitar as verdades que vamos aprendendo e colocar em prática em nossa vida. Pedimos-te o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós fizemos na semana passada, nós falamos sobre a nossa honestidade para com Deus. E o mordomo, o administrador, ele precisa ser uma pessoa honesta. E principalmente se tratando de relacionamento entre nós e nosso Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, devolver uma parte daquilo que não nos pertence a Deus sem ser aquilo que realmente corresponde os 10% que Deus requer. É uma prova de fidelidade que Deus faz conosco, como fez com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, colocando aquela árvore da ciência do bem e do mal, da qual eles não deveriam comer daquele fruto. Hoje, nós temos então a 10ª parte do que nós ganhamos, não nos pertence, é do Senhor, conforme nós estudamos na semana passada, nós vimos que não é nosso, e se nós lançamos mão desse dinheiro, segundo a palavra de Deus, nós estamos roubando a Deus, exatamente nos dízimos e também em não ofertarmos, além do dízimo, não ofertarmos conforme as bênçãos que Deus nos concede. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo escreveu: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele está aqui sendo claro em dizer que as pessoas que ocupam posição na igreja como pastores, eles devem receber pelo que eles estão realizando. Se eles estão pregando o Evangelho, eles devem viver do Evangelho. E como é então que eles vão viver do Evangelho? Exatamente através dos dízimos que nós devolvemos a Deus, aquilo que não nos pertence. Estes dízimos, eles são usados na pregação do Evangelho. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não vou devolver o dízimo porque eu não vou ficar dando boa vida para pastor ou enriquecer pastor. E não se trata disso. Por quê? Porque o dízimo, ele é usado para a pregação do Evangelho. É claro que o pastor da igreja vai ter um salário, vai ter um ordenado. Por quê? Porque ele vai viver para a igreja. Normalmente, as igrejas organizadas, elas não permitem que o pastor tenha um outro trabalho fora, mas que ele dê assistência integral à igreja, aos membros, e ele está cuidando do rebanho, ele vai viver para o Evangelho. As igrejas organizadas. Agora existem igrejas que, infelizmente, não são organizadas, e então o pastor, ele tem lá a sua igreja e tem também o seu trabalho fora. E isto, para mim, pensando
analisando, eu não acho correto a pessoa ser pastor de uma igreja e também ter um trabalho secular, um trabalho fora, e ser empregado em algum lugar e ganhar também o seu sustento. Porque o apóstolo Paulo é claro em dizer que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Nós nos lembramos de quando Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito e constituiu deles uma nação. Quem cuidava do templo, dos serviços religiosos, era a tribo de Levi. Os levitas, eles não exerciam nenhuma outra profissão, não trabalhavam, eles viviam exclusivamente para as coisas do templo. Para tudo que era realizado ali, eles eram responsáveis. E então o dízimo que era levado era para o sustento da tribo de Levi. Eles eram exclusivos para cuidar das coisas do templo. E eles então viviam disso. Vocês podem ler isso lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versos 4 a 10. E então, como eu disse, hoje o dízimo ele é usado para o sustento do evangelho. O dízimo também não é para ajudar as pessoas carentes da igreja, não. Para isso existem as ofertas. Então, cada departamento tem a sua função. O dízimo é para a pregação do evangelho. Tem igrejas que enviam missionários para outros lugares, então é do dízimo que vai pagar. Tem igreja que tem outros pastores que tomam conta de outras congregações, então o dízimo é usado para pagar esses pastores, para que eles vivam do evangelho. E nós sabemos que na Bíblia nós temos relato lá desde o Gênesis, por exemplo, que Abraão, ele foi fiel a Deus no dízimo. Nós temos o exemplo de Jacó também, que fez um pacto com Deus, que devolveria a Deus a 10ª parte de tudo quanto ele ganhasse. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz em Malaquias, capítulo 3, verso 10, que nós deveremos levar à casa do Senhor todos os dízimos, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Então, nós precisamos entender isto. Quando nós devolvemos o nosso dízimo, se a maioria dos membros fossem fiéis dizimistas, a propagação do evangelho já teria ido muito mais longe do que nós temos chegado até hoje. Mas infelizmente muitas pessoas ainda não entenderam e não aceitam a questão do dízimo e deixam assim de estar participando, contribuindo para a propagação do evangelho. Mas nós deveremos orar, nós deveremos pedir ao nosso Deus para que nos dê o entendimento com relação a essa questão de ser dizimista e entendermos que juntos nós poderemos manter a missão, levar o evangelho a lugares ainda onde o evangelho não chegou, através da devolução do dízimo que pertence ao Senhor. E durante esta semana, então, nós estaremos estudando um pouco mais sobre o impacto da fidelidade nos dízimos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.